Gente, então vamos lá. Boa noite para quem ainda não vi, né? Farmacobotânica. O que vocês viram até hoje? A gente teve mais de um mês de aula, né? Vários encontros aí que caracterizam aulas teóricas e aulas práticas. E aí, em relação à prova, o que acontece? São 10 questões, como vocês sabem, valendo 15 pontos, certo? Então vai ter questão que vale 1, tem questão que vale 2. Tem questão discursiva e tem questão objetiva. Embora as objetivas vão prevalecer em relação às discursivas, tá? Por quê? Porque eu nunca vou deixar de colocar a questão discursiva, ainda mais que é a primeira vez que a gente está tendo contato. Então, pelo jeito que você escreve, eu já tenho mais ou menos análise do seu conhecimento, se você tem mais facilidade, se você tem mais dificuldade. Aí eu consigo priorizar mais algumas coisas, entendeu? Então, vamos supor, eu sei exatamente aqui quem presta mais atenção, quem que não presta mais atenção, quem que falta mais, quem que falta menos. Então, na hora da prova, aquele que está ali sempre perguntando, sempre prestando atenção, se eu vejo que teve dificuldade em escrever, em responder, eu vou tentar ajudar. Então, é uma forma de eu conhecer vocês fazendo questões discursivas, tá? As objetivas é para a gente ganhar mais tempo, certo? Embora são 4 horas de prova, né? Mas geralmente vocês não usam as 4 horas, que eu sei. Mas, de qualquer forma, é para poder facilitar a correção e, principalmente, a realização da prova. Por quê? Como vocês sabem, a prova é modelo ENAD, né? E o ENAD, ele é objetivo com algumas 2, 3, 4 no máximo questões discursivas. Então a gente segue o parâmetro, tá bom? Então assim, a prova não tá difícil, gente, sinceramente, não é porque eu sou professora não, mas tá fácil. Quem estudar, fecha a prova, mas tem que estudar. É tão lógico, né? Quem estudar, fecha a prova, quem não estudar, não fecha a prova. Quem estudar, pelo menos 70% da prova eu tenho certeza que acerta. Tá? Geralmente eu coloco muita questão de raciocínio, mas dessa vez eu nem coloquei muitas. Se eu coloquei 1, 2, foi muito. Coloco muita questão de concurso público, mas eu adaptei muito para vocês, tá? Porque concurso público a gente tem mais gnosia com botânico. Como vocês não tiveram gnosia, eu adaptei bem as questões. Então deixei bem tranquilo. Mais questão direta, sabe? Mais objetiva. Leu ali, pá, é isso aqui. O que tem que fazer? Lembrar das minhas aulas. Não adianta você ficar lendo o que você escreveu no caderno, lendo os meus slides, decorando aquele monte de nome que eu passei para vocês, se não prestou atenção nas minhas aulas, porque tem muita coisa que está lá que eu falei. Muitas vezes vocês não vão nem ver no slide, mas que eu falei. Certo? Agora tem que gravar mesmo. Nunca mais. Não, mas vocês são educados, gente. Nossa, eu amei a educação de vocês, porque tem uma faculdade lá que eu contei pra vocês, aconteceu? Eu cheguei no primeiro dia, comecei lá esse semestre, né? Aí eu, oi gente, tudo bem? Né? Bom dia, amanhã eu tô lá de manhã. Vamos começar a aula e tal, né? Quando eu virei pra ir pro quadro, 10, acho que foi 10 não, umas 12 pessoas levantaram de uma vez e plaf, jogaram o celular em cima da mesa e sentaram. Aí, como assim? Eu não tenho esse hábito de ver ninguém gravando minha aula. Geralmente se grava escondido, né? Não que eu me importe, mas assim, eu gosto que pelo menos pergunta. Aí eu estranhei, eu falei, gente, aqui proíbe o uso de celular. Não importa não, desde que deixe no silencioso, pode pegar. Ou o que está acontecendo aí? Quer que eu vendo lá na feirinha? Ainda brinquei com eles. Disse, não, professora, é tudo para gravar mesmo. Tinha 12 celulares, assim, um atrás do outro. Então, assim, eles tinham que ter feito o quê? Professora, a gente tem o costume de gravar as aulas, você se importa, né? Aí eu ia falar, não, tudo bem, se eu me importasse. Aí, também, depois de 12 pessoas ali colocando, eu não ia nem falar que não me importava. Eu tive que aceitar. Não, mas ele foi educado agora, ele me perguntou e tudo mais. Não, gente, mas é porque não é ruindade, sabe o que é? É porque vocês é uma turma que eu gostei demais e confio muito, porque tem aluno que usa muito de má fé. Então, às vezes o professor faz uma brincadeira na aula, fala alguma coisinha besta que ele vai lá e plá, transforma numa tempestade na vida do professor. Graças a Deus nunca aconteceu isso comigo. Graças a Deus, mas eu já vi professor assim, quase que perder emprego por causa de gravação de aula que o aluno distorceu tudo, né? Então, não, mas vai ser difícil, eu não falo palavrão não. Eu não sei nem falar palavrão. Só sei falar palavrão. Palavrão.
palavrão que eu falo é mocréia, piriguete. Isso aí. Tô brincando, gente. Olha só. Gente, a primeira coisa que a gente fez, que pode ser que esteja na prova ou não, mas eu quero que vocês saibam antes de começar a estudar, né? O que é farmacobotânica? Quem consegue me responder? Depois de tudo que vocês já viram, o que vocês acham que é farmacobotânica para vocês? Estudar as plantas. Exatamente. Então, ó, a gente está começando a desenvolver. Vamos colocar aqui nosso mapa de estudo. Estudo de plantas medicinais. Ou não, né? Quando a gente fala medicinais, não quer dizer que você vai estudar apenas aquelas que têm indicação popular. Você vai estudar aquelas que não têm indicação popular, mas com qual finalidade? Descobrir se tem efeito medicinal ou não, tá? Então é nesse sentido quando a gente fala plantas medicinais. Pode ser ela já com uma propriedade constatada ou não. Porque nosso objetivo sempre vai ser descobrir alguma coisa terapêutica. Nem que seja lá anti-inflamatória, né? Atividades mais comuns que seja, mas tem que ter uma atividade terapêutica. Que tipo de estudo que a gente faz aqui, gente? Farmacobotânica. O que a gente estuda? Plantas medicinais, mas o que nas plantas medicinais especificamente falando? Princípio ativo. Esse princípio ativo aqui, vou pôr PA, tá? Pra gente não ocupar muito. Não é potencial de ação, é princípio ativo. Esse princípio ativo aqui, ele é mais superficial. Por quê? Porque quando vocês tiverem farmacognosia superficial, que vocês vão aprofundar nos estudos dos princípios ativos, que nada mais é do que os metabólicos da planta, tá? Então, na farmacobotânica, vocês vão ouvir falar de alguns, tanino, alcaloides, a gente já vai começar a conhecer alguns nomes, mas não vai ser aprofundado, porque senão a gente perde a farmacognosia inteira, tá bom? O que mais? O que mais que a gente estuda aí na farmacobotânica, nas plantas medicinais? As partes da planta. A gente estuda que a semente é o órgão produtor. Então, na verdade, são os órgãos, né? Vamos falar assim, órgãos vegetais. Lembra que eu falei que esses órgãos vegetais são de 2 tipos? Quais são esses 2 tipos? Por exemplo, casca, caule, raiz e folha é um tipo e semente, flor e fruto é outro tipo. Órgãos reprodutores ou reprodutivos, né? Quem são os reprodutores mesmo? Semente, flor e fruto. E qual que é a outra classificação? Órgão vegetativo, né? Quais são agora? Quem sobrou aqui? Raiz, caule e folha. Isso. Tem mais alguma coisa que a gente estuda aqui em farmacobotânica, além dos órgãos? Na verdade, a gente pode até ramificar aqui, ó. Estudando esses órgãos, de que forma que a gente estuda esses órgãos? Nós estudamos esses órgãos. Constituição de tecido. Quem que vem antes do tecido? Quem constitui o tecido? Célula. Tecido. Pô, assim, tá? Vocês sabem. Tecido, órgão, né? E sistema. Vou colocar células e tecidos, que é mais fácil. O que mais? Para que servem esses órgãos? A gente vai estudar isso? Estuda isso? Estuda. Então, as funções.
para a gente estudar esses órgãos, a gente precisa fazer uma análise. O que vocês fazem lá no laboratório? Que tipo de análise? Que aparelhinho que vocês usam lá para a gente fazer uma análise mais profunda? Então, uma análise microscópica, né? Então, aqui a gente faz análises microscópicas. Quando a gente fez esse cata, que vocês analisaram as plantas que vocês trouxeram, ou parte da planta que vocês trouxeram, era uma análise microscópica? Não, vocês fizeram a olho nu, né? Isso. Então, seria macroscópica. Então, vocês analisam microscopicamente, macroscopicamente. Microscópicas e macroscópicas. Tá? Microscópicas você só consegue ver com a ajuda de um aparelho. Por exemplo, microscópico, você não vê a olho nu. É micro, é muito pequeno. Macro é maior, você não precisa de um microscópio. Você consegue ver a olho nu, no máximo que você usa é uma lupa. Esse cata que a gente fez. Esse cata. Beleza, então é isso que vocês estudam em farmacobotânica. Eu não vou detalhar mais, porque senão a gente fica preso só no conteúdo, que é revisão, né? Bom, aqui nós aprendemos, pegando o gancho que o Anderson falou, a preparação de preparação de acicata. Bom, primeira coisa, para que serve uma essicata, gente? Vou colocar aqui embaixo. Identidade da planta. Por que a gente tem que saber a identidade da planta? Para que você tem sua identidade? Isso. Aqui entra aspectos taxonômicos, né? Aí já vai mais uma revisão aqui, ó. Taxonômicos. Isso. Que bom, você conseguiu vir. Que bom. Olha só, aspectos taxonômicos envolve o quê, gente? Quais os tipos? Exatamente. Primeira coisa de tudo. Reino. Que no caso das plantas é qual? Animal? Vegetal. Família. Qual que é a terminaçãozinha básica, o sufixozinho básico da palavra que vem família? Ai. Fabaceae, Myrtaceae, Rubaceae, né? Gênero. O gênero é a primeira ou a segunda palavra da espécie? Primeira palavra. Letra maiúscula ou minúscula? A primeira letra.
Primeira letra, somente a primeira letra, maiúsculo. A espécie é constituída de quantas palavras? Duas palavras. A primeira é quem? Vou até apagar aqui, que eu coloco de cá. Gênero. E a segunda, epíteto. Primeira, segunda. Aí, olha só, tem uma coisinha aqui na espécie que vocês não podem esquecer. Vocês são espertos, hein? Como que nós escrevemos espécie? Sempre em itálico. Se você está digitando no computador, você consegue escrever itálico? Consegue? Ctrl I, ou então vai lá em itálico, né? E na mão? Sublinhado. Isso. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Se eu escrever só assim, fica certo? Mircea rostrata. Então tem que fazer isso aqui. Não, só sublinhar. Se for no computador, itálico, tá? Gênero e epíteto. A primeira letra do gênero sempre maiúscula e a primeira letra do epíteto sempre minúscula. Certo? Taxonomia é isso que vocês têm que saber. E para que eu faço essa classificação aqui, além de identificação da planta? Na verdade, se você me respondeu para quê, você já responde por que tem que identificar a planta. Por que é importante isso daí, gente? Porque a gente não é biólogo, a gente é farmacêutico, mas por que eu tenho que saber isso para a farmácia, por exemplo? Bora! Ninguém estudou? Não precisa de estudar não, gente. Só vocês pensarem um pouquinho. Vocês me falaram que a escata tem como função a identificação da planta. Beleza. Para a gente identificar a planta, a gente tem que conhecer os aspectos taxonômicos. Certo? Quem faz parte dos aspectos taxonômicos aí? Reino, família, gênero e espécie. Cada um com a sua característica específica. Tá? Mas por que eu preciso classificar corretamente, identificar a planta corretamente? Qual que é a funcionalidade disso? Hã? Não, mas isso aí é uma análise, não? Faz parte, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Hã? Funções terapêuticas, né? Na verdade é isso, vamos formular uma resposta só. A gente identifica a planta, caracteriza a planta taxonomicamente para quê, gente? Porque se você tiver um conhecimento sobre ela, independente se você encontra ou não uma atividade terapêutica, você já consegue marcar essa planta para os próximos estudos. Vamos supor, nessa Mircea rostrata mesmo, era uma planta que eu usei no mestrado, não tinha nada sobre ela e eu identifiquei algumas coisas positivas e algumas coisas negativas. Tudo que é positivo ou não precisa ser publicado, né? Por quê? Porque quando você está publicando aquilo ali, quando uma pessoa que resolve fazer um trabalho sobre a sua mesma planta, ela já vai ler tudo que já tem certinho sobre ela. Né? Qual é a propriedade terapêutica que você encontrou? Qual a propriedade terapêutica que você não encontrou? Se você não encontrou, foi porque você usou uma metodologia X. Vai que se eu usar a metodologia Y, eu consigo encontrar alguma coisa interessante. Entendeu? Então serve para melhorar ou ampliar
conhecimento farmacoterapêutico, né? E outra coisa, você vai ter autenticidade. Ou seja, vem alguém, essa planta sua não é Myrcia rostrata, não. É sim, não é? É sim, tô te falando que não é, ué. Tô te falando que é, olha aqui, eu classifiquei ela direitinho, família dela, gênero, é tudo dela. Olha só as características da folha dela, faz parte dessa família. Olha a característica do fruto, faz parte desse gênero, faz parte do reino, é sim. Então, além de você mostrar a classificação como a autenticidade da sua planta, você também mostra que se a pessoa duvidar da sua espécie, você tem uma essicata para provar que realmente a planta que você está pesquisando é aquela planta, né, a identidade dela ali, realmente que não tem como a pessoa duvidar de você, e você também consegue pegar todas as características macroscópicas e microscópicas aqui também, né? Vamos supor, eu não sei nada sobre a Myrcia rostrata, como é que eu vou fazer um mestrado de 2 anos sobre uma planta que não tem nada? Aí eu vou começar do zero. O que eu vou fazer? Buscar a família dela, que é a Myrtácea. Descobrindo que a família dela é Myrtácea, eu já sei que ela é prima da pitanga, da jabuticaba, do eucalipto. Então, através dessa semelhança, desses primos que eu achei, eu já começo a olhar que todos têm atividade microbiana, que todos têm atividade anti-inflamatória. Aí, o que eu vou fazer? Focar nessas atividades. Porque se nenhuma relata atividade contra o câncer, eu não vou nem perder tempo, porque provavelmente os metabólitos que tem na minha, tem nas primas dela também. Não que eu não possa fazer, você tem que fazer, né? É legal. Mas o ideal é você ficar seguindo os parâmetros da família, né? Você seguir a genética familiar, o sangue das plantas ali, entendeu? Então te dá uma direção muito boa para você poder estudar a planta. Aí quando você pega plantas que têm o mesmo gênero que a sua, por exemplo, funila ainda mais sua pesquisa. Certo? Até você chegar na sua conclusão. Então, eu fiz todos os cortes dela, de folha, de casca do caule, analisei corte transversal, corte paradêmico, adaxial, abaxial, né? Tudo isso para mim realmente entender se a planta é pertencente a essa família, a essa espécie, a esse gênero. Então, é uma vantagem para a literatura. Olhei a análise do solo. Olhei qual é o solo que melhor faz crescer a planta, quais são os minerais que melhoram o crescimento da planta. Vi que o solo é um solo do cerrado, tem mais alumínio, hidrogênio, nitrogênio, entendeu? Então, eu fiz em 2 anos um espectro enorme sobre a planta que não tinha nada. Fiz análise antimicrobiana, fiz extração de óleo essencial e ainda não tinha nada. Até hoje, eu ainda estou ralando para publicar esses artigos, porque era tanta coisa, tanto trabalho, né? Ainda mais que a gente publica internacional. Oi? Quem está conversando comigo? Qual é a pergunta de novo? O que é essa planta? Essa planta, ela é a prima da jabuticaba. Ela é igualzinha a jabuticaba, mas o frutinho dela não é uma jabuticaba. É uma jabuticabinha pequenininha. Ela não passa de uma bolinha pequena. O que mais tem de propriedade nela é nas folhas, porque o fruto dela de vez em quando que aparece. Se a jabuticaba que tem muito já quase não dá fruto, imagina a prima, entendeu? Então, assim, ela é antimicrobiana, anti-inflamatória, ajuda muito no sistema imunológico. Jamela é um primo dela também, primo dela. Ele é uma Myrtácea. Depois que você faz todo esse trabalho e passa por uma avaliação para provar que vai Tudo? Sempre. Então, vamos supor, quando eu vou, por exemplo, transformar minhas folhas em pó, porque através do pó que eu vou fazer várias coisas, comprimido, cápsula, né? Eu preciso pegar aquele pó, fazer teste de umidade, teste microbiológico, teste do teor de cinzas, para ver se as cinzas lá do cerrado, dessas queimadas que a gente tem direto, não atrapalhou na quantidade correta que precisa ter na planta, entendeu? Aí esses testes de controle de qualidade, que nós chamamos, é que vai te dar a garantia que você vai poder formular alguma coisa ou não. Tudo isso é para quê? Para mim fazer um fitoterápico ou um fitocosmético. Eu não chego no produto sem fazer toda essa etapa aqui. Começa aqui na farmacobotânica.
Avaliação funcional. Aí já entra nos testes farmacológicos, fazer 1, 2, 3, 4, 5, vocês vão ver lá na farmacologia. Então é um processo que demora. Para você fazer um fitoterápico, por exemplo, vai mais de 4 anos. Porque você precisa de fazer isso aqui tudo realmente para ver se é legal, viável, para depois fazer o produto. Entendeu? Eu acho que está funcionando, porque eu estou sentindo minha voz alta. Bom, falando em adaxial e abaxial, vamos só revisar aqui agora. Vocês entenderam esse kata, né? Ah, deixa eu só colocar uma coisinha aqui. Vocês falaram, onde a gente guarda esse kata? Herbário. Que no caso de vocês foi no armário, né? O que vocês fizeram desse kata de vocês? Aí, do armário. Vai estar guardado, né? É, legal. Gente, como que a gente faz esse kata mesmo? Vou nem colocar aqui pra gente não perder espaço. Vamos ver se vocês lembram aí oralmente. Como que a gente faz esse kata? A gente pega a Só a folha? Isso. Uma parte da planta, né? uma parte da planta e separamos aí algumas outras coisas para poder fazer esse cara aqui. Seria o barbante, o papelão, entendeu? Jornal. Certo. Aí eu tô perguntando isso pra quê? Pra que a gente usa o barbante, o jornal? Tirar a umidade. Então, uma das funções aqui, ó, é diminuir ou mesmo retirar. Ser baixinho nessas horas é complicado. Retirar humildade. Gente, eu já peguei tanto aluno escrevendo humildade, mas tanto. É umidade. Não é humildade. Aí olha só, para que a gente retira essa umidade? Para quê? Para que a gente tem que ressecar? Controle microbiológico. Ganhou. Então, controle microbiológico. Quer me dar pezinho? Lógico. Pronto, consegui? Controle microbiológico. Certo? Microbiológico. Custei escrever, vocês entendem meu microbiológico ali. Beleza? Esse kata, olha o tanto de coisa que a gente viu desse kata. Armazenamento. Esse kata. Certo? A gente não está na metade ainda, né? Vamos ver se a gente consegue puxar uma setinha aqui. Eu não sei como é que tá ficando aí no caderno de vocês. Acho melhor se virar ele na horizontal, em vez de deixar ele na vertical, porque cabe mais coisa. Ou tira foto logo, né? Já resolve o problema mais fácil. Bom. É, verdade. Fica mais organizado. Só para a gente não perder o raciocínio aqui, vamos voltar um pouquinho lá no laboratório de microscopia, o que a gente fez na prática? Qual foi a nossa primeira aula prática, lembra? Da cebola. Como é que é o nome científico da cebola, gente? Quase. Allium cepa. Isso daí. Ó, vocês estão bem, gente. Allium. Tá. O que a gente estudou lá na cebola? Aquele processo que a gente pegava a pinça, retirava. Allium cepa. A-L-L-I
O M de macaco, C é PA. C de cebola é PA. Hã? Ela não caiu no meu pega. Só uma pessoa que reparou, tá vendo? Allium. Certo. Tem que sublinhar, tá? Ou em itálico, se tiver digitado, né? Claro. Allium é do gênero, é um gênero, não é isso? Allium é um gênero, cep é o quê? O nome do alho mesmo. Sativum. Allium sativum. É, aqui ó. Pouco e depois eu apago, só para te mostrar. Allium sativum. Isso. Gênero, epíteto. Isso quer dizer que o alho e a cebola fazem parte do mesmo gênero? Então, consequentemente, eles fazem parte da mesma família? Entendeu? Então quer dizer que tanto o alho que a gente chama alho e a cebola também Ela é um alho pelo gênero. Ela é prima do alho. Cebola e alho são parentes. Tanto que aqueles dentinhos do alho também são folhas. Eu não falei pra vocês que a cebola, cada camadinha é uma folha? Não é? Cada camadinha da cebola é uma folha comestível. O alho também, cada dente é uma folha. Não, aí depende da quantidade de substância. Não necessariamente que tem uma tem que ter na outra. Faz chorar, mas não intensamente como a cebola, mas faz. Também ele é um alho sátivo, só que de outra região. Aí depende mais agora do aspecto cultural. Tá? Oi. Porque quando a gente existe cebola que você come, tá maravilha, né? Existe outras que você não aguenta puxar mais. Depende da espécie, exatamente. A cebola roxa é uma espécie, cebola branca é outra espécie. Eu já falei pra vocês darem o nome nela, se ela gostar do nome. Não vai chorar, vocês não seguem minha dica. A nossa Jurema lá aquele dia não fez ninguém chorar, vocês lembram? Como é que é? Qual foi a pergunta? Não, acho mais fácil vocês falar. Quem que faz a mulher chorar, cebola ou o homem? Muito melhor. Eu acho que é o homo sapiens masculino. Viu? Olha só, no geral. O que a gente viu lá na cebolinha, gente? O que a gente tirou lá com a pinça? A epiderme. O que a gente viu lá na epiderme? Células. Não, lá não tinha a boquinha da Angelina Jolie ainda não. Lá tinha células que pareciam tijolinhos, lembram? Olha aí nessa atividade aí de vocês. Exatamente. Justa. Ó, eu sou bailarina, viu? Se tu quiser eu vou. Olha só. Aqui a gente viu umas bolinhas assim, não foi? Além de umas menores que tinham aqui. Aqui é o núcleo e as menores vacúolo. Então tinha as duas coisas, vocês ficaram até confusos na hora de fazer a atividade, né? O que era vacúolo e o que era núcleo. Mas o vacúolo geralmente vem na de 40, na de 10 e na de 40. Vocês tiraram foto mais na de 4, né? E na de 10. Mas tem as duas coisas, tá? Só para lembrar vocês. Núcleo é aquela bolinha maior e o vacúolo. Nossa, se eu enxergasse daí, eu tava feliz. Eu não enxergo nem daqui direito. Você quer me trazer aqui? Deixa eu ver. Nem se ampliar, eu vou enxergar. Aí, ó, realmente, o que deu pra ver aqui mais foi o núcleo. Ah, e o vacúolo você tem que abrir bastante, ó. Aqui, tá vendo esse roxinho aqui? Do lado azul? É um vacúolo. Entendeu? Vacúolo. V-A-C-U-O-L-O. Vacúolo. Vacúolo. Certo? Beleza, gente? Vamos para o outro corte, então. Já?
Quantas horas? 10 horas, o intervalo 10 horas. Mas é sério, gente, hoje eu esqueci meu relógio. Quantas horas? 5 para as 9? Vamos então fazer um intervalo 9 horas e a gente volta 9h20, pode ser? Vai, 20 minutos, vocês querem mais que isso? Olha só, pegar esses 5 minutinhos aí que resta. Aproveitando essa parte aqui, vamos voltar aqui na prática. A gente aprendeu na segunda aula prática o quê? Tipos de corte. Antes de mais nada, eu quero lembrar vocês que a gente tem a folhinha. Faz de conta que aqui é um galinho e aqui é uma folha. O preto é uma folha. Essa parte de cima tem um nome e essa parte de baixo tem outro. Quando a gente está analisando o corte da parte de cima, nós chamamos de análise da parte adaxial. E embaixo, abaxial. Adaxial e abaxial é um tipo de corte? Não, é somente o lugar que você está avaliando, superior e inferior, que na farmacobotânica a gente tem nomes, tá? Então você tem aqui, ó, abaxial e adaxial, aqui superior. Isso aqui, ó, lembra de abaixo, inferior, e adá para cima, superior, tá? Quais são os tipos de corte que nós fizemos na segunda aula prática? Que vocês aprenderam? Paradérmico. Qual que é o paradérmico mesmo, gente? Paradérmico. O que significa isso? Superficial da derme. Então, você tem que fazer cortes mais finos ou mais espessos? Mais finos, né? O que a gente consegue ver nesses cortes aí? Alguém lembra? A boquinha da Angelina Jolie. Thomas. Dá pra ver também os transportes de ser. Que lá é transversal. Não, aqui é do paradérmico. Paradérmico, estômago. Dá pra ver mais o quê? O que a gente tem aqui na pele que a gente vê facinho, ó, paradérmico? Os pelos, que na botânica nós chamamos de tricomas, tectores. Além dos tricomas, que fazem um cogumelozinho, que armazena, glandular. Certo? Tricomas tectores, que são os pelinhos, e tricomas glandulares. Ó. Dá para ver mais coisa? Posso apagar essa parte de baixo aqui? Corte paradérmico você visualiza estômatos, tricomas tectores e tricomas glandulares. Além, eu posso visualizar espinho na paraderme? Posso? Posso, ué. O espinho não é um anexo epidérmico? Tricomas tectores, tricomas glandulares. Vou fazer o seguinte. Vou apagar essa parte de baixo, pode? É porque eu não queria apagar, porque eu ainda quero falar tudo de novo. Vamos fazer assim. Vou colocar a direita aqui, gente, peraí. Não, mas é porque a hora que vocês voltarem do intervalo, vocês vão me falar. Ó, coloca assim, ó. Tipos de corte. Paradérmico. Depois do intervalo eu falo de cada um, melhor. Paradérmico. Qual o outro que a gente tem? Transversal. Isso. Longitudinal. Beleza. Então, tchau, gente. Daqui 20 minutos vocês voltam. Ou vocês querem continuar a aula e sair mais cedo? Então tá, que eu estou super disposta. Então tá. Cruzeiro, Flamengo?
Então tá. Então vamos continuar. Gente, eu tenho que ficar aqui até 10h40. Não vou deixar vocês me abandonarem cedo assim, não. Professora, Oi. ao lado da folha, que é aquela folha que a senhora falou, aliás, que você falou, você colocou dois nomes, Abaxial embaixo e adaxial com D em cima. Por exemplo, você tem uma folha aqui, certo? Aí eu falo assim, Adenilton, faz para mim um corte paradérmico adaxial. O que você vai fazer? Pegar a parte de cima da folha e fazer o corte superficial paradérmico. Se eu falar, Adenilton, faz para mim um corte paradérmico abaxial, aba de B. Você vai virar a folhinha aqui, contrário, que é o abaixo dela, e vai fazer o corte superficial. Isso, exatamente. Que geralmente pode ser mais claro. Gente, obrigatoriamente, os dois têm que ter pelos? Não. Pode ser que um tenha, o outro não. Pode ser que nenhum tenha, pode ser que os dois tenham. Depende da planta. Obrigatoriamente, os dois têm que ter estômatos? Tem planta que tem estômato, tem planta que não tem. Abaxial. Normalmente tem as Nervuras? Mas aí você vai ver mais no transversal. Quando você pega bem superficial, você nem pega nervura. Você pega mais a epiderme mesmo. Tá? Então, qual é o principal tipo de corte de tecido evidenciado no paradérmico? Qual? Acabei de falar. Ó, paradérmico, superficial. Se vocês estão me falando que é tricoma, que é pelo tector, que é pelo glandular, qual é o tecido que a gente está mais visualizando ali no paradérmico? Qual que é o tecido de sustentação, revestimento, preenchimento? Esclerênquima, parênquima, colênquima, esclerênquima e epiderme. Né? De todos esses, qual que é o que você mais vai visualizar no paradérmico? Paradérmico, dérmico, epiderme. Tá? Então agora a gente vai ramificar isso daí. Vou apagar. Deixa eu fazer um apanhado geral e eu apago, tá? Então vamos lá, a gente acabou de falar que na farmacobotânica é uma disciplina que faz o estudo específico de plantas medicinais, sejam elas já descobertas ou não, certo? E para você estudar essas plantas, você precisa analisar os princípios ativos, que nós começamos nessa disciplina e terminamos na farmacognosia, certo? Nós precisamos analisar os órgãos vegetais que ela possui, sendo eles os reprodutores e os vegetativos. Dos reprodutores, nós temos semente, flor e fruto, e dos vegetativos, raiz, caule e folha. Reprodutor, porque aqui nós temos reprodução por grão de pólen, fecundação, né? Vocês vão ver daqui umas aulas. E vegetativa, porque seria mais a função estrutural, fotossintética da planta, tá bom? Outra coisa que a gente viu rapidinho é que os órgãos eles são organizados em células e, consequentemente, em tecidos. A gente vai delimitar quais são esses tecidos daqui a pouco. E aqui nós precisamos entender quais são as funções desses órgãos na planta e o que tem de terapêutico para nós farmacêuticos. O que uma raiz tem de terapêutico? O que um caule tem de terapêutico? O que uma folha tem de terapêutico? Por que a gente faz chá? Por que a gente consome? Por que a gente usa na alimentação? Porque tem fatores nutricionais e terapêuticos. A gente vai descobrir isso no decorrer da disciplina. Nós precisamos também analisar esses órgãos através do meio microscópico, que nós não conseguimos olhar a olho nu, e para isso utilizamos o aparelho microscópico, né? E o meio macroscópico, que já nós podemos visualizar a olho nu. Então você consegue identificar, por exemplo, a característica de uma folha, a cor de uma folha, se ela é uma folha mais dura, se é uma folha mais membranácea, por meios macroscópicos, que é o olho nu. Tá bom? Bom, além disso, nós percebemos que para você ter uma identificação viável da planta, é necessário fazer uma essicata, que é um processo de conservação da planta, porque nós retiramos a água de dentro daquela planta para não deixar com que haja crescimento de fungos
né, para que a gente consiga fazer um controle microbiológico e para identificar a espécie que você está estudando. Então, essa identificação, ela consegue ser realizada através dos aspectos taxonômicos, que são o quê? Taxon, estudos de nomes, nomenclaturas botânicas, certo? Que é o quê? O reino, a família, o gênero, a espécie. Tem outros tipos de classificação, tem ordem, filo, subfilo, subfamília, mas para um contexto de pesquisa bibliográfica, é o que vocês precisam saber, são esses aqui. Fica muito mais fácil pesquisar uma planta conhecendo esses daqui, tá bom? Que é o quê? Reino, que toda planta pertence ao reino vegetal. Família, que sempre vai ter um sufixo, ai, né? Fabaceae, Rutaceae, Myrtaceae. Gênero, ele sempre vai ser a primeira palavra, cuja primeira letra da palavra vai ser sempre maiúscula em relação ao nome total, em latim, que por isso sempre vai ser em itálico, porque é latim, ou sublinhado no português, certo? E a espécie sempre vai ser constituída de duas palavrinhas, sendo a primeira o gênero e a segunda o epíteto. E o epíteto, a primeira letra vai ser sempre minúscula. E o gênero, a primeira letra, sempre maiúscula. Beleza? Bom, qual que é o lugar que a gente armazena esse cata? O herbário, que nada mais é do que um armário próprio para o armazenamento de plantas, onde você vai conseguir ter livre acesso para guardar a planta sem a proliferação de fungo, né? Com a identificação correta de temperatura, de ambiente. A gente pode montar um herbário em qualquer lugar? Não. Você tem que prestar atenção na temperatura daquele lugar, no ambiente daquele lugar, na claridade daquele lugar. Se você monta um herbário numa sala toda fechada, escura, vai ser bom ou ruim para a sua planta? Para a sua cicata, na verdade? Ruim. Você tem que sempre manter um lugar arejado, com boa climatização, né? Um herbário que é protegido da manifestação de insetos. Se você pega um herbário aberto, vai ter barata, vai ter rato, vai ter lagartixa, né? Vai ter fungo. Então, não é legal. Então, o próprio herbário ele tem que ser livre de contaminações em lugares apropriados para isso. Tá bom? Eu acabei ainda falando mais coisas aqui. Então, a gente usa esse cata para a autenticidade da planta, para a identidade dela, né? E também para a gente conseguir ampliar os conhecimentos farmacoterapêuticos. Porque o que você pesquisar faz parte da identidade da planta e melhora o conhecimento científico. Beleza? Bom, para finalizar aqui, essa parte para eu poder apagar, a gente falou dos cortes, das aulas práticas. Nossa primeira aula prática foi a análise da cebola, conhecida cientificamente como alho cepa, ou cepa, né? O que nós podemos visualizar da cebola? Que ela é constituída por folhas comestíveis, cada partezinha, que nós chamamos da análise côncava da folha, da cebola, é uma folha comestível, certo? Então, com o processo de retirada de pinça, a gente pegou a análise da epiderme, certo? E o que tinha lá na epiderme? Células alongadas, justapostas. O que significa justapostas? Que elas são unidas ou separadas? Unidas. E qual que é a função dela ser unida? É importante que a célula seja unida de uma epiderme para garantir o quê? Proteção, né? Sustentação é mais o tecido esclerenquimático, mas no geral nossa pele ela é unida aqui às células para proteger contra a entrada de micro-organismos, né? Contra a passagem de substâncias indesejadas. Se você pegar, por exemplo, uma camadinha de uma cebola e jogar água, ela vai inflar? Não infla. A cebola ela tem tanta substância oleosa e ácida, né? Que nós temos o ácido sulfônico na cebola, que dá a ardência dos olhos e dá o cheiro, que ela mantém aquela estrutura dela ali. A cebola só vai perder água se você jogar ela no sal, se você cortar ela e deixar ela exposta à temperatura ambiente, que ela vai murchar, não é isso? Mas se você deixa ela íntegra e joga a água ali, a própria casquinha que ela tem não deixa a água penetrar. Então, por quê? Por causa dessas células que são justapostas e protege ela e também ajuda na hipermeabilização contra a água e outras substâncias. Tá bom? A célula da cebola contém vacúolo, que é onde é o armazenamento do ácido, e contém núcleo também. Então, ela é uma célula bem simples, com citoplasma abundante, sem muita estrutura específica. Beleza? Bom, na segunda aula prática, a gente pegou várias folhas
né? Nós pegamos o isopor para ajudar nos cortes, nós fazemos o processo de enrolação no dedo para fazer o quê? Corte paradérmico, corte transversal e corte longitudinal, beleza? E aí agora a gente vai entrar em cada corte especificamente para ver quais são as vantagens e o que a gente pode visualizar dentro desses cortes, tá? Pode apagar tudo agora. Quem me chamou? Não. Isso. E o transversal, por causa do tempo. Não dá tempo de fazer todos. Não necessariamente o longitudinal. Mas os outros. Ele pode até aparecer o longitudinal, mas de uma forma bem. Oi. Consegue. Ela é o alho, no geral, que é o gênero, o alho, tanto o alho quanto a cebola são excelentes antimicrobianos. O próprio alho, além dele ter um efeito inseticida, né, como a cebola também tem, ele consegue, sim, inibir a proliferação de fungo e bactéria do ambiente. Ah, absorver não. Não. Isso, absorver não. Expliquei errado, desculpa, nem eu entendi essa pergunta. Quando você coloca... Gente, a pergunta dela é interessante, ó. Ela perguntou se é verdade que o alho e a cebola absorvem as bactérias do ambiente. Absorver não. O que ele faz? Ele impede o crescimento da bactéria e do fungo. Por quê? Ele é um excelente antimicrobiano. Tanto o alho quanto a cebola. Aquele ácido, aquela substância, aquele óleo essencial que ele libera, no alho mesmo a gente tem uma substância, gente, silêncio, pode estar na prova, você vai errar. No alho mesmo tem uma substância que se chama alicina. Lembra de Alice, né? Alicina. Que quando ela é exalada no ar, você não consegue ter a proliferação de mosquito da dengue, muriçoca. Eu falo muriçoca, vocês falam pernilongo, né? Pernilongo, as próprias bactérias do ambiente não são manifestadas, do fungo também já consegue dar uma melhorada. O fungo, ele só vai crescer no próprio alho. Então, se você deixar ele aberto, exposto ali, com o tempo ele vai perdendo aquele ácido que é evaporado, aí o fungo vai conseguir crescer. Né? Na geladeira mesmo, ou no lugar que vocês guardam tempero. Se você pega o alho e deixa lá um bom tempo, ele já vem com aqueles brotos dele, alguém já viu? O broto do alho velho, e aí com aqueles funguinhos cinza, né? Porque já exalou tanto com a velhice o cheirinho antimicrobiano que ele perdeu a proteção e vai crescer fungo, tá? Mas no geral ele tem esse efeito inseticida e também inibidor microbiano, tá? Por que então, professora, que nunca ninguém fez, por exemplo, um repelente à base de cebola e alho para não ter proliferação de muriçoca, de pernilongo, mosquito da dengue, por causa do cheiro. Porque é o cheiro que faz esse efeito. Se você quiser ficar cheirando cebola e alho, a gente faz, né? Tem alguns desodorizantes que a gente usa. Inclusive, ontem, lá em Anápolis, estava tendo um seminário que eles estavam colocando os produtos fitocosméticos. Eu lembrei muito de vocês. Eu até comprei acho que está lá no carro, no intervalo, eu trago para vocês verem. Que é a base de alho, jaborandi, quina, esses produtos naturais, sabe? E aí a máscara do alho era para o cabelo e era desodorizante. Então eu cheirei, olhei, não tinha nada de alho. Só que aí para o cabelo tudo bem, mas para o repelente já não faz efeito. Se você põe um desodorizante, pode ser que absorva na pele e o inseto não vai sentir cheiro de nada e vai lá e te pica do mesmo jeito. Aí não adianta. Formulação. Uhum. Perde sim.
Então depende da viabilidade, né? Vamos supor, para cosmética, para condimento, na cozinha faz efeito. Se bem que na cozinha o cheiro do óleo de coco ainda dá uma diferença, né? Mas dependendo da propriedade que você espera, pode ser que tenha diminuído o princípio ativo, sim, o metabólico. Então a mesma coisa de você, por exemplo, extrair o óleo de eucalipto, que é aquela essência de eucalipto que muita gente usa na sauna, e tirar o cheiro do eucalipto. Porque aquele cheirinho, que é o óleo dele que nós chamamos de eucaliptol, que é a principal substância, que dá vasodilatação, que você consegue ter desobstrução das vias aéreas. Se você retira, não vai ter nada disso, aí não vai ter efeito. Claro que depende, gente, muito da forma farmacêutica que você pretende preparar. Uns são vantajosos, você retirar o odor, e outros não, né? Depende da sua conclusão. O odor que a gente sente, mas às vezes para o mosquito ele pode sentir o odor. Por isso que ele é repelente, exatamente por isso. Não tem como fazer essa diferença, não? Não tem graça, não. Ah, tá, não. E não sentir nada, já o mosquito sente. Aí você pode até fazer um isolamento do mosquito ali, ver. Existe um medicamento que a gente vende em farmácia com o nome ivermectina. Acontece isso com o piolho. É só o piolho que sente o odor. A gente quer que seja... Pra gente não faz diferença. Mas eu acho que nesse caso aí não tem muito a ver com o odor, e sim com o sangue que ele vai formar. É a substância, porque ó, o piolho é um aracnídeo, né? E aí o que acontece? Tem gente que classifica ele como inseto, mas nem é inseto. Mas no geral, olha só, quando você usa um produto desse, por exemplo, por que pra gente não tem problema? Porque a gente usa na cabeça, né, no nariz. Então, o pouco odor que libera ali, a gente não tem tanta inalação pela diferença anatômica e porque nosso couro cabeludo, gente, é o local da pele, um dos locais, na verdade, se não for o mais vascularizado que tem. O couro cabeludo ele é intensamente vascularizado. Local da pele que você vai encontrar a vascularização é no couro cabeludo. Então, quando você aplica o produto, vai para o seu sangue, né? Os nossos capilares do couro cabeludo absorvem. Então, por isso que nós nos sentimos também, porque ele fica armazenado lá no sangue dos capilares do couro cabeludo. O que o piolho faz? Tá, vai lá e puxa seu sangue, onde está concentrada a substância. Então, para ele vai ser mortal, né? Para a gente não. Exatamente. Então, tem essas questões de, tá vendo, tanto que a anatomia é importante nessas horas, até para você entender o efeito farmacológico do piolho e por que é cancerígeno. Tudo isso. Mas, enfim, gente, se a gente for ficar aqui, eu vou falar de tudo para vocês. Vamos focar na botânica, né? Isso aí. Bom, vamos pegar os cortes aqui, que eu quero isolar cada um para vocês lembrarem. Tá bom, lá em cima eu não vou apagar não, tá? Então mais ou menos aqui mesmo. Bom, os cortes dentro da farmacobotânica. Podia tanto ter um apoiador aqui. Nós vamos ali então, né? Ampliar aqui os cortes. Vamos pegar primeiramente o paradérmico. Isso. O que nós conseguimos visualizar de tecido no paradérmico? Lembrando que é o corte mais superficial, né? Epiderme. Nós focamos na epiderme. Beleza. O que tem na epiderme que ajuda a planta a se proteger, ajuda a planta a respirar, transpirar? Pelo, célula também é. Mas aquelas substâncias diferenciadas, pelos, que a gente falou agora ali que eu apaguei, o que mais? São os tricomas, os estômatos, né? Tricoma glandular, espinho, acúleo. Lembra que a gente falou isso? Isso é chamado de quê, gente? Alguém lembra? Meio ponto na média para quem lembrar. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Pé. Anexos epidérmicos. Ainda dei a chance de ganhar meio ponto. Falou baixinho, né? Esses são os anexos dos tons. Isso. Não adianta falar só pra você. Anexos epidérmicos. Ainda bem que a prova não é hoje, né, gente? Estômago. Ó. O que é isso aqui que eu desenhei? É um estômago. Não é estômago, não. Mas... na prova também não põe boquinha da Angelina Jolie. É estômago. Não, gente. Ó, científico, viu? Ó, tá gravando aqui que eu não vou aceitar a Angelina Jolie na prova, que tem a prova. Não vai editar esse cara. Ah, tá bom. Isso daqui, o que eu tô desenhando aqui, ó. Bom, é uma célula, isso aqui é outra célula, isso aqui é outra célula. O conjunto de célula forma? Que tipo de tecido que é esse aqui? Unicelular, nesse caso, porque tem apenas uma camada de célula. Se fosse várias camadas de célula, pluricelular. Beleza. É um núcleo. E o que é isso daqui? Pelo. Pelo ou tricoma. Pelo tector ou tricoma tector. Tá? Tricoma. E o que é isso aqui, gente? Uma árvore. Tricoma. Pelo tector. Esse? Estômato? Estômato. Tricoma glandular. Agora sim, o que é isso aqui? Tá bem aprofundado aqui, ó. Se você tentar puxar, ele não vai sair. Acúlio. Acúlio. Tricoma glandular. Agora, esse daqui, finalmente, que se você puxar, ele vai sair. Esse sim é o espinho. Para que a gente tem essas coisinhas aí na pele da planta, gente? Na epiderme da planta? Qual que é o objetivo? Proteger elas de defesa, né? Tricoma glandular, acúlio e espinho. O conjunto disso aí que são os anexos epidérmicos? Exatamente. É um tipo de anexo epidérmico, não é um espinho. A acúlia é aquele que você tenta puxar e não sai de jeito nenhum. O espinho você só puxa, ele já sai na sua mão. O acúlia ele é mais espesso, ele é mais enraizado. O espinho é mais superficial. Tanto que você pisa, tira o pé, ele fica no seu pé, não é? O acúlio você pisa, fura seu pé, mas não fica no seu pé. Tricoma glandular. Pelo tector, tricoma tector, tricoma glandular. Bom, vocês me falaram que é para proteção, defesa, armazenamento de substâncias, né? Que também não deixa de ser para proteção. Se o lagarto ou um inseto vai lá e morde a planta, o tricoma glandular pode liberar alguma substância tóxica, adstringente, que é aquela sensação de aperto, né? Uma substância ruim, faz efeito TG, tricoma glandular. Aqui, ó, vou pôr aqui para vocês. Estômato, tricoma tector ou pelo tector,
tricoma glandular, acúleo e espinho. Se o homem falar assim pra você, né, meninas? Você é linda como uma rosa. Aí você só fala assim, mas lembre-se que a rosa tem espinho. Então mexe comigo pra ver, né? Não é só perfume não, tem espinho também. No toco. Tanto que para ele retirar do lugar ele tem que machucar a mão, né? Tanto que mulher é delicada. Olha só, gente. Então agora, voltando aqui. Os anexos epidérmicos, então, servem para essa questão. Eu vou colocar aqui para vocês não esquecerem, porque vai cair, você não vai errar. Proteção, defesa, né? Isso. Certo. O que mais que a gente viu no epiderme? A epiderme, ela só tem células assim alongadas, justapostas? Pode ter vários formatos, não é isso? Vocês não viram lá umas bonitinhas que faziam assim, ó? Lembra lá nos cortes histológicos de vocês? Faziam umas ondinhas assim, ó, parecendo que era um desenho mesmo, de tão bonitinho. Alguém reparou a parede da célula? Depois vocês olham de vocês, se fazia essas ondinhas assim. Então, a epiderme ela pode vir de vários formatos, vários tamanhos, depende da planta. Como é que é? Classificar e falar? Não necessariamente. Não, para a prova, se vocês não lembrarem do tricoma tector, vocês vão errar umas 2 questões. É, né? Lembra desses anexos, pelo menos 2 questões vocês acertam. De 10, 2 já tá bom, né, gente? Só desse conteúdo, né? Claro que... Não, até agora eu acho que eu já falei 90% da prova para vocês. É, e os outros 10%? Como é que é? Parênquima. Parênquima, a gente vai falar agora. Beleza, então a epiderme tá ok. O outro tipo de corte que a gente viu aqui foi o tá vendo? Tanto que a revisão é bom? Transversal. Transversal, olha só. Lembra que parecia um reloginho? Você pegava a folha, colocava no isopor, cortava ela ao meio e ia fazendo as fatias bem fininhas, não é? Aí a gente via mais ou menos assim. Bom, esse corte assim, se a gente for imaginar, é uma folhinha aqui, certo? Que você está olhando aqui o meio dela e as nervuras dela, certo? Então, é essa parte aqui, ó. Qual que é o interessante desse corte transversal que eu gosto demais? Você analisa apenas a epiderme? Então, você analisa todos os tecidos. Esses todos os tecidos, ó, entra quem aqui além da epiderme? A epiderme tá aqui, ó. Entra derme, entra felogênio, entra suber, que são o quê? Tecidos epidérmicos, né? Só que além desses que fazem parte da derme, a gente tem um outro. Aqui a gente falou que a derme tem função de proteção, por exemplo, né? Regulação de fotossíntese. Quem que é o tecido que tem função aqui, ó, de preencher? Na planta ela é conhecido como o quê? P de preenchimento, P de... Qual tecido que vocês viram que começa com P?
E povo que não estudou para a prova. Parênquima. O Glauber estudou. Se não estudou, ele é muito inteligente, que está acertando todos. Pet, parênquima, pet, preenchimento, né? Você pensa em proteção aqui não, pensa em preenchimento, gente. Ó, tudo que fica no meio está preenchendo. Preenchimento, tá? Vou pôr assim, fica mais fácil. Para vocês desenharem, não. Vou desenhar todos logo, que a gente já... Isso aí é cebola? Não. É uma folha qualquer. Além do tecido de proteção, preenchimento, lembrando que, já pegando as estruturas logo, vamos revisar tudo logo, né? O parênquima, ele tem várias funções. Ele tem a função de preencher. Exatamente. Armazenar. Que é o mesmo que reservar, tá? Reserva. Tem mais uma funçãozinha, será que alguém lembra? Existem substâncias responsáveis pela fotossíntese no parênquima. Nós chamamos de parênquima clorofiliano. Falei aula passada para vocês. Que armazena clorofila. Reserva. Armazenar, eu pus em parênteses, é o mesmo que reservar. Reserva. Tá? Clorofiliano. Certo? Então, ele tem função de preencher, ele tem função de armazenar, ele tem a função de participar da fotossíntese pela função do parênquima clorofiliano, fora os diversos tipos de parênquima que a gente tem, que vocês vão ver nas aulas práticas. Bom? Clorofiliano. Exatamente, eu ia colocar isso agora. Ele tem função de armazenamento. Onde que a gente armazena substâncias? Nos vacúolos, tá? Então, isso faz com que ele tenha, por exemplo, muitos, mais significa muitos, tá? Vacúolos. Por causa dessas funções aqui. E dessa função aqui. Por exemplo, esse parênquima clorofiliano, os cloroplastos, os clorofila no geral, ficam nos vacúolos. Certo? É um tecido abundante? Sim, né? Porque ele preenche. Abundante. Grande quantidade. Abundante. Abundante, é porque o goiano ele fala meio errado. Grande quantidade nos tecidos, nos órgãos no geral. Ele é presente apenas nas folhas? Não, ele tem grande quantidade nos órgãos, tá? Então, nos órgãos, na raiz, no caule, nas folhas. Grande quantidade nos órgãos. Ok? Agora, vamos falar um pouquinho dos outros tecidos. Esse aqui é só o parênquima, viu? Na verdade, você tem que parar de faltar aula, doutor. Eu achei que você fala assim, nunca mais eu vou faltar aula. Gente, vai tirar a xerox? Além do parênquima e da epiderme, a gente tem alguns tecidos que sustentam algumas regiões dos cortes vegetais, por exemplo, né? Existem dois tecidos com a função de sustentação.
Lembram quais são eles? Colênquima e esclerênquima. Esse daqui, que parece uma rosquinha bem gordinha, é um esclerênquima ou um colênquima? Que está aqui envolvendo os tecidos condutores de seiva. Isso, esclerênquima. Aquele da pontinha que eu falei. Isso. Eu sabia que era quem, sabia que era. Mas é certinho pra cada. Tá. Na verdade, eles estão escritos como sustentação e só e o nome dele, não está especificando como. Esclerênquima. Então, vamos especificar aqui, ó, assim que vocês têm que saber para a prova. O esclerênquima é essas rosquinhas aqui, gente, ó, vou colocar aqui em cima. Não. Esclerênquima é que dá sustentação para as regiões condutoras de seiva. Então, lá em volta do xilema e do floema, a gente tem sempre muito esclerênquima, tá? Então, ele tem função... Oi? Isso. Tem função de sustentação. Ele é formado por 2 tipos de células clássicas, que são os tudo isso está no slide, viu, gente? Escleride. E nós temos também algumas fibras. Tá? Isso aqui tudo é esclerênquima. É que é, gente? Entendeu? O esclerênquima, então, resumindo para vocês, é um tecido de sustentação. Vou até colocar aqui para vocês não esquecerem, ó. Dos tecidos vasculares. Isso. São constituídos de esclerides. São essas bolinhas gordinhas que parecem uma rosquinha. Mabel. E as fibras. Se você tirar foto desse quadro e tentar colar na prova, você vai fechar minha prova, mas vai zerar no mesmo tempo. Então, nem usa. Vai acertar tudo, mas eu vou zerar a prova, então. Ah, vai, explica aí a técnica. Tecidos vasculares, aonde você está? Aqui? Ele tem sustentação dos tecidos vasculares e as células que o constituem são os esclerides e as fibras. Vou pôr aqui, ó. Vou pôr assim asterisco também para você ver que é um outro tópico. Esclerides, que são essas rosquinhas, e as fibras. O esclerênquima é um tecido vivo ou morto? Morto. Tecido morto. Uhul. Exatamente. Preciso de mais espaço. Como é que a sua camada córnea ajuda na sustentação da sua pele? Tecido morto, né? É o que eu falei para vocês na aula passada. Quando a gente fala tecido morto, é um tecido que não vai se diferenciar. É um tecido morto no sentido que ele vai ser estruturado e acabou. Não vai ter proliferação nenhuma mais. Agora, tecido vivo é aquele que está sempre em renovação. Entendeu? Isso. Gente, onde eu posso apagar tudo? Eu vou, então, deixar o paradérmico. Vou apagar a ilustração aqui. Não vai precisar nem de computador, ó, que beleza. Liguei à toa. Eu ia fazer a revisão inteira no computador, mas foi muito mais fácil no quadro. Acabou esse lado, agora vamos para o outro. Então tá, ainda tem mais coisas para a prova, se vocês não quiserem. Não, vou passar lá. Até meia-noite também tem.
Nem 10 horas ainda, gente. Bom, a gente falou que tem 2 tecidos de sustentação. O esquelênquima, qual que é o outro? Colênquima. Onde está o colênquima aqui, ó? Na beiradinha. Significa que ele gosta de sustentar extremidades, bordas. Ele geralmente fica abaixo da epiderme. Então vamos colocar aqui. Isso, voltando aqui, ó. Corte transversal. Eu nunca fiz um mapa tão bagunçado na minha vida. Importante é que vocês estão acompanhando o raciocínio. Gente, transversal. Por quê? Porque a gente está falando dele. A gente falou que nele a gente tem epiderme, parênquima e tem também esclerênquima e colênquima. O colênquima é um tecido de sustentação, exatamente. Isso. Então vamos colocar aqui, ó. Sustentação. É um tecido de sustentação. É um tecido, ao contrário do esclerênquima, constituído por células mais delgadas, tá? Mais finas, mais simples. É um tecido vivo ou morto? Vivo. Então eu pergunto, esclerênquima, vivo ou morto? Esclerênquima. Colênquima. Vivo, esclerênquima. Colênquima. Isso, ótima análise, Raíssa. Fechou, vou fazer para todos os meus alunos agora. Gostei. O colênquima vivo, ele está sustentando as extremidades, os bordos, ou bordas, né? Vamos colocar assim, bordas. Aí já é osso. Células mais simples. Ele é localizado abaixo da epiderme. Certo, Paulo Roberto? É, olha só. Essas bolinhas aqui, bem simples, bem pequenininhas. Você encontra ela no bordo da folha e abaixo da epiderme. Tá? Lembrando que é revisão, tem mais coisas que eu falei na aula que estão envolvidas aqui, certo? Mas aqui eu estou pegando o aspecto mais superficial. Bom, outro tecido que a gente pode observar, vou pôr aqui uma setinha para vocês lembrarem que é tecido. São os tecidos condutores de seiva, que geralmente ficam no meio do corte. Por que no meio do corte? Alguém consegue raciocinar? É. Por que que o tecido condutor, nesse caso, vai ficar no meio do corte ali? Ele é o reloginho. Não parece um relógio? Não. Vai conduzir seiva, mas olha só. Gente, eu tô um corte transversal. O que que tem aqui no meio, gente? O que é isso aqui? Uma nervura. Nervura é onde você tem seiva.
Por isso que essa partezinha onde tem condução de seiva é a bolinha, o alto relevozinho do corte. Quando você pega a folha, você não sente o relevozinho? Né? Aqui é a parte da folha, do limbo, nervura, limbo. Então, é por isso que no meio que a gente encontra. Não é só no meio? Não. Você não tem nervuras aqui também, ó? Então, quando você faz o corte transversal, você pega a condução dessas nervuras secundárias e dessa nervura principal. Tá? Xilema e floema, certo? O xilema é um condutor de seiva bruta ou elaborada? Xilema, X-I-L-E-M-A. Seiva bruta. Isso. Seiva bruta. Ele tem células do tipo traqueídes, né? Que parece uma espiral que eu falei pra vocês, que o Anderson conseguiu ver lá no corte dele. E... Traqueídes. Traqueídes. Lembra de traqueia? Traqueídes. E o floema é qual seiva? Poeste de seiva, tá? Elaborada. Qual que é a diferença de seiva bruta para elaborada? A elaborada é elaborada e a bruta não é elaborada. Não, gente, é sério. Qual que é a diferença de bruta para elaborada? Bruta é uma coisa mais grotesca ou mais grotesca. Então, a bruta é aquela seiva que vai da raiz para as folhas. Por quê? Lá na raiz, onde ela está em contato com o solo. O que ela vai puxar lá do solo? Água e sais minerais. Então, a raiz vai puxar do solo a água e sais minerais e vai transportar essa seiva bruta rica em água e sais minerais para todos os outros órgãos da planta, até as folhas, até o ápice da planta. Chegando no ápice da planta, as folhas estão em processo fotossintético. Né? Então, vai acontecer ali várias metabolizações, atuações de enzimas, e vai começar a produzir proteína, vitamina, e vai deixar a seiva mais elaborada, mais nutritiva. Então, ela vai voltar lá do ápice das folhas para a raiz, pelo floema como seiva elaborada, certo? Aqui nós temos a presença de células companheiras. Isso. A célula companheira é como se fosse a célula guarda, mas não é uma célula guarda. A célula guarda é aquela que fica em volta do estômato. Cuidado para não confundir. O estômato ele tem aqui o estômatozinho e tem... Opa, peraí. Tem um estômatozinho e tem umas células guarda em volta dele. É isso. Célula guarda é em volta do estômato. Ostíolo é o buraquinho do estômato. Isso aí você já está falando das partes do estômago. Isso já é estômago. Essas células companheiras são células que ficam do lado dos vasos condutores de xilema, que pregam neles aqui. Ó. De xilema não, desculpa, do floema. Só isso. Eu não aprofundei muito não, porque a gente não vai ter aula disso. Mas essas são quatro? Hã? Essas são quatro? Isso daí é só o quê? Só duas questões fáceis. 4 é a célula guarda do estômago. Isso, tem 4 tipos que vocês vão ver em umas aulas posteriores aí. Gente, a gente vai ver todas essas células do estômago, todas essas células do xilema, do floema, basta a gente chegar neles. Aqui é só, vocês começaram a ver só a introdução, tá? Por isso que eu faço aula prática, senão vocês vão odiar a forma que eu botando. Vocês acham que eu sou boba? Não, vou fazer vocês amarem. Pois é, eu tenho que pôr o mel primeiro. Mas a gente vai sempre alternar aula teórica com aula prática. Gente, meio ponto na média para quem me responder. 10 segundos.
A gente falou de todos os tecidos? Não? Então qual que tá faltando? 10, 9, 8, qual? 7, 6, qual? 4, 3, não, peraí. Indiferenciado, vou te dar mais uma chance. Qual? 10, 9, ganhou 0,25 décimos. Meristema. Eu falei. Meristema secundário. Falei. Ele falou? Falou. Então tá bom. Eu falei o meristema. Ainda especificou secundário, né? Não, mas dois. Pode deixar, vou dividir mesmo. Porque realmente eles são diferenciados. Isso tá na prova? Tá na prova. Vai cair? Vai cair. Você vai errar? Não vai errar. Não pode errar. Onde eu vou pôr? Vou pôr ele aqui em cima. O que ele falou? Eu tava boazinha. Gente, eu tô fazendo revisão. Vocês não estão falando que eu não sou doce? Devia estar dando conteúdo aqui pra vocês. Ainda mais que a Márcia chegou. Ah. Professor? Isso aí é só as duas primeiras questões, né? Não, é a prova inteira. É a prova. Se você prestou atenção nessa revisão, acabou. Sério? Então tá show. Aqui é o tecido meristemático, que vocês já acabaram de me falar. Eu consigo ver ele aqui nesse corte? Meristemático? É Não. uma célula inicial, né? Que é formada. Exatamente. Como que eu vou ver ele aqui se isso aqui tudo já está permanente, já está tudo diferenciado? Ele é uma célula-tronco que vai pensar o que ele vai ser. Ele não sabe se ele vai ser um xilema, um epiderme, um parênquima. Ele ainda não sabe. Então, nós temos lá o tecido do tipo... Isso. Procâmbio vai dar origem a quem? Câmbio, lembra de vasos. Quem são os condutores de vasos? Então, vão dar origem... Eu vou pôr só a inicial aqui, tá? Xilema e floema. Protoderme. Pro, a gente sempre vai vir de primeiro, né? Epiderme. Procâmbio dá origem ao xilema e floema. Isso. Protoderme e epiderme. E o meristema fundamental, ou promeristema. Isso. Então vai vir o quê? Protoderme. Procâmbio dá origem a xilema e floema. Protoderme dá origem a epiderme. E o meristema fundamental dá origem a parênquima, esclerênquima e colênquima. Epiderme. Lembra? Derme. Isso, são os tecidos indiferenciados, ó. Isso é igual a um tecido indiferente. Isso aí é que funciona naquela evolução da mitose. Isso, perguntar agora. Característica das células do meristema. Intensa atividade mitótica, né? Então, atividade meristema fundamental é parênquima, esclerênquima, colênquima, futuros. Meristema fundamental é o que vai dar origem a parênquima, esclerênquima e colênquima. Parênquima, esclerênquima e colênquima. O meristema fundamental, ele vai dar origem aos tecidos permanentes, que é o quê? Preenchimento, parênquima e sustentação, esclerênquima e colênquima. Você não veio a aula passada, né? Por isso você está com dificuldade. Protoderma que vai dar origem à epiderme. Você também não veio a aula passada, né, Luciano? Protoderme é um tecido que ainda... É como se fosse uma célula-tronco, os meninos que não vieram aí na aula passada. A célula-tronco do nosso corpo não vai resolver se vai ser um fígado, um coração, né? Na planta do mesmo jeito. Por isso que a gente usa muito para fazer alimentos transgênicos, melancia quadrada, melancia pequena. É esse tecido aí, que ainda não foi diferenciado. Ele é indiferenciado, entendeu?
Ele vai virar, ele tem meristema primário e depois vira secundário. Então, por exemplo, o procâmbio é a região que vai virar xilema e floema. Então, se você quiser fazer uma diferenciação de flor, como uma orquídea azul, uma orquídea preta, enfim, você pode mexer na parte de vascularização colocando corante, entendeu? Protoderme vai dar origem futura à epiderme. Meristema fundamental é quando ele vai ser um parênquima, um esclerênquima ou um colênquima, que são os tecidos fundamentais para a planta. Depois de protoderme? Não, esse primeiro de cima aí, ó. Procâmbio? Vai dar origem a xilema e floema. Gente, vocês têm que assinar a lista de chamada, né? Vocês estão esquecendo. Passa aí, vocês duas, que vocês vão. Parênquima, esclerênquima E colênquima. As meninas levantaram agora, eu até perdi aqui, eu sabia. Não sai agora não, peraí. Você entendeu? Entendeu, Luciano? O que que é? É um tecido que ainda vai resolver o que vai ser na planta. Tá? Então, gente, ó, vai cair na prova. O tipo de característica das células do meristema, pensa comigo, é uma célula que vai se dividir o tempo todo, né? Então, ela está em intensa atividade mitótica. Se ela vai dividir o tempo todo, a parede celular, ou a membrana, a parede celular no geral, vai ser uma parede fina, delgada ou uma parede espessa? Fina. Não, porque se for espessa, ela não consegue se dividir. Se ela é fininha, ela se divide muito. Então, parede... Não, delgada. Delgada. Que significa fina. Correto? Gente, o citoplasma, ele é abundante ou não? Vai se dividir. Se eu tenho muito citoplasma, eu consigo me transformar em 2 células. Se eu tenho pouquinho citoplasma, eu consigo me transformar em outra célula? Não. Então, muito citoplasma. Certo? Se eu tenho muito vacúolo nessas células, eu consigo me dividir? Se eu tenho muita glândula ali, a divisão ela é facilitada ou ela é dificultada? Dificultada. Então, é um tecido que tem que ter pouco ou nenhum vacúolo, tá? Então, menos vacúolo. Núcleo grande ou pequeno? Eu tenho que dividir. Núcleo grande. Núcleo grande. Núcleo. Vai cair na prova? Já caiu. Quem ficou até o final, ó, fechou a prova. Nossa, gente. Nem eu acredito que eu já falei esse tanto de coisa pra vocês. Eu acredito que vai ter esse tanto de coisa na prova. Tem pouco vacúolo. Na verdade, coloca como nenhum vacúolo. Se você encontrar um, assim, é raridade. Faz, interessante. A célula humana, ela envelhece bem mais rápido do que a célula vegetal. Ali é bem mais vacúolo. Ou não? Mais vacúolo ali. Mas, não, menos vacúolo, pouco vacúolo, tá? Se a pergunta é se a célula vegetal envelhece mais ou menos rapidamente. Envelhece muito rápido. A célula vegetal envelhece muito rápido. Envelhece. Tem árvore aí com 600 anos, 700 anos. Sim, mas aquela mesma folha de quando ela nasceu vai durar 600 anos, ou você tem o outono, a primavera, assim, questão do caule, aí sim, aí demora mais para envelhecer. Agora, folha, flor, no geral, como você sempre vai ter ciclos, sempre vai cair. Isso. Quanto mais grosso o caule, mais velha é a árvore. A árvore de 100 anos, por exemplo, já tem tronco maior. É, que é bem... Passando um pouco da metade desse quadro aí. Uhum. Nossa, tem gente que faz ponto turístico, eles cortam a árvore no meio. Você fica um cisco perto, né?
É uma árvore muito velha, deve ter uns 500 anos, da idade do Brasil. Mas eu não sei que árvore é essa. Quando eu for agora, eu vou... Você descobre lá pra gente. Aquela casca grossa lá da árvore. Do caule lá. Aquela parte de cima, ela é o epiderme? Felogênio. Suber. E aquela de cima, aquela casca grossa? Felogênio. Não tem mais epiderme nessa árvore. A epiderme ela já evoluiu, ela já cresceu, ela já virou um felogênio, suber. Isso. Não, na medida que vai crescendo, a epiderme ela vai se transformando, ela vai amadurecendo, ganhando outros nomes. Do suber? Revestimento, proteção, função de epiderme mesmo. Elas são substituídas. Isso. Como é o nome das células ali, aquelas que são juntas? Justapostas. Então ali vai estar todas... É, exatamente. Gente, eu nem usei o computador, mas deu pra entender, né? Hã? Não. O suber, ele é mais descascado. Ele é mais... Oi? Longitudinal a gente não fez, aí eu nem... Depois a gente fala. Gente, só pra fechar aqui. Quem não me entregou a atividade da cebola, a outra atividade eu vou pegar pela presença, mas quem não me entregou da cebola tem até sexta-feira, no dia da prova, para entregar. Edna, você mesmo veio. Ah, tá. Tá bom. Essa que eu entreguei. Essa que eu entreguei hoje é da cebola. Tem. Aquela que vocês fizeram no caderno, que era um corte paradérmico. Isso. Mas essa eu peguei pela presença. Não precisa de me mostrar. Tá? E outra coisa. Aquela que vocês fizeram, que eu mostrei lá no microscópio, na televisão. Tinha corte paradérmico, isopor. Não, essa não era para entregar, não. Oh, obrigada. Gente, vamos aproveitar que ele me deu uma pera. Deixa eu falar da pera para vocês, que é interessante. Vocês estão vendo que a pera, ela é sinuosa? Ela tem curvas, não é? Aqui ela tem uma cinturinha, um quadril largo, ela é bonita. Mulher que come muita pera, quando está em dieta ou que está malhando, é justamente para deixar o corpo sinuoso. Então, representa... A pera representa isso, ela é uma reposição hidroeletrolítica. Não, esse vocês fizeram na aula, vocês foram lá na Xerox, tiraram. Você não fez? Você pode pegar lá na Xerox, está lá na minha pasta, farmacobotânica. Aí você tira e faz, vai valer um pouquinho menos. Quem não veio, mas pelo menos já é meio ponto. Entreguei, deixa eu tirar. Só o da cebola. O da cebola aqui, só que tá nem Não, aquele lá eu vou pela presença do dia. Se você assinou a presença, não assinou? Então, provavelmente, se você assinou, a pontuação está garantida. Isso. Tem como? Depois da aula, jaca? Caju com manga? Tem não. No mesmo pé? Não sei, mandaram isso aí. Não. Eu vou mostrar para o professor. Se tiver, me manda que eu vou lá pessoalmente. Hã? Não, isso aí é. Não. A do caderno que vocês fizeram? Não, não é pra entregar, não. Era só essa aqui. Que você pegou a lâmina do Anderson. Então, essa aí. Quando vocês foram assinando, eu fui pegando a presença. Mas aí depois eu vou fazer questão de Se eu tivesse pedido socorro, tivesse que sustentação de colega, eu pegar também, né? Não, não vai cair. Vai cair.